بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Aulas baseadas neste livro intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Livro do autor, o nobre Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. E a aula de hoje será a última aula desta série de aulas, bi'idhnillahi ta'ala, e iremos terminar traduzindo aquilo que disse o Sheikh acerca das saudações finais. As saudações finais, at-taslim ou at-taslimatan. Então o autor, rahimahullah, disse o seguinte: as saudações finais e as diferentes formas de as efetuar. Então este último subcapítulo é acerca das saudações finais e das diferentes formas de efetuar estas saudações finais. Então o autor disse: depois a pessoa sauda à direita, e isso é um pilar. Depois a pessoa sauda à direita, e isso é um pilar. Isto é, depois de ter efetuado o tashahhud, o último tashahhud, depois de se ter sentado e de ter efetuado o último tashahhud, e de ter orado sobre o profeta sallallahu alayhi wa sallam, e de ter invocado Allah subhanahu wa ta'ala contra 4 coisas, como foi mencionado na aula anterior, e de ter invocado Allah subhanahu wa ta'ala em seu favor na oração, a pessoa termina a oração fazendo as saudações finais. Então o autor diz: depois de tudo isso, a pessoa sauda à direita, e isso é um pilar. Então a saudação ao lado direito é um pilar, como nos diz aqui Sheikh Al-Albani rahimahullah. Depois Sheikh Al-Albani descreve esta forma de fazer ou de efetuar as saudações, dizendo: de tal forma que se possa ver perfeitamente a bochecha direita. Quer dizer que a pessoa faz
as saudações finais do lado direito, e como disse o autor, é um pilar, e a forma de fazer é que a pessoa faça ou se que volte a sua cara ao lado direito, em direção do ombro direito, e o seu olhar nesse momento estará, se pousará sobre o ombro direito, e a pessoa aí dirá: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Então a pessoa, logo que faz esta saudação do lado direito, a sua bochecha direita deve ser vista perfeitamente. Quer dizer que a pessoa que se encontra ao seu lado direito, que se encontra, por exemplo, atrás dele, do lado direito, vê perfeitamente a bochecha da pessoa que está à sua frente e que está a fazer a saudação. Aqui o autor nos explica que a bochecha, a cara tem de ser virada. A cara tem de ser completamente virada ao lado direito. E como disse, a pessoa olha para o seu ombro. Olha para o seu ombro. Depois faz a mesma coisa do lado esquerdo. Então aqui o autor, Sheikh Al-Albani, nos ensina que as saudações finais são feitas do lado direito e a cara tem de ser virada completamente ao lado direito até ao ombro, e a mesma coisa do lado esquerdo. A pessoa vira e começa pelas saudações do lado direito, por exemplo, e é a fórmula mais conhecida e mais comum, que é do lado direito: Assalamu alaikum wa rahmatullah, e depois do lado esquerdo: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Então a pessoa vira bem a sua cara do lado direito e depois do lado esquerdo. E até mesmo durante a oração fúnebre. Aqui o autor acrescenta que esta forma de saudar não é unicamente durante as orações que sejam obrigatórias, como as orações facultativas, mas também é a forma de saudar durante a oração fúnebre, a oração sobre o morto. A oração sobre o morto também, a pessoa também faz a saudação do lado direito como do lado esquerdo, mesmo se há outras narrações, outras versões que nos indicam que é permitido de o fazer uma só vez. E de todas as formas vamos ver se há isso já a seguir, bi'idhnillah. Não em relação à oração fúnebre, mas em relação à oração comum. Aqui o autor fez falou brevemente da oração fúnebre, a fim de nos demonstrar que é permitido de fazer as saudações do lado direito e do lado esquerdo durante a oração fúnebre, porque as pessoas podem pensar que durante a oração fúnebre as saudações são feitas de maneira diferente das orações comuns, e aqui o autor nos lembra que não há diferença. Não há diferença. Quer dizer que a pessoa, logo que está a fazer a oração fúnebre, pode fazer também as saudações do lado direito e do lado esquerdo também. Depois o autor diz: e o imam faz as saudações em voz alta. E o imam faz as saudações em voz alta. Quer dizer, durante a oração em congregação. Caso contrário, as saudações finais são feitas em voz baixa. Quer dizer que a pessoa que faz a oração sozinho, as saudações são feitas em voz baixa. Da mesma forma que todos os movimentos da oração, tudo aquilo que é dito durante a oração é feito em voz baixa para aquele que faz a oração sozinho, exceto a leitura de Al-Fatiha. Se for
nas orações que são feitas em voz alta. Mas, de maneira geral, tudo é feito em voz baixa. Exceção feita à oração em congregação. Obviamente, as pessoas que fazem a oração atrás do imam têm de ouvir. Têm de ouvir a takbirat para o poderem seguir, e também têm de ouvir as saudações finais para saber que o imam terminou a sua oração. Então, obviamente, é feito em voz alta. E era assim que fazia o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Então aqui o autor nos informa que aquele que faz a oração sozinho faz em voz baixa, e aquele que é imam de uma oração em congregação, obviamente, vai fazer as saudações finais em voz alta. Da mesma forma que faz takbirat al-ihram ou takbirat al-intiqal em voz alta, a fim que as pessoas que estão a fazer a oração atrás dele o possam seguir. Também Sami Allahu liman hamida vai fazer em voz alta, a fim que as pessoas saibam que ele se está a endireitar da inclinação. Mas de maneira geral, a pessoa que faz a oração só e que ninguém está a orar atrás dele, faz tudo isso em voz baixa. Tudo isso é feito em voz baixa. E aliás, isso é um erro que muitas pessoas fazem, que é que logo que estão a fazer a oração sozinhos, levantam a voz com takbirat al-ihram, levantam a voz com takbirat al-intiqal, levantam a voz com Sami Allahu liman hamida, também com as saudações finais, etc. A pessoa normalmente, quando faz a oração sozinho, não levanta a voz. Tudo é feito em voz baixa. Depois o autor diz e passa às diferentes formas de fazer ou de efetuar as saudações finais, dizendo: e as saudações finais podem ser feitas de várias maneiras. Sheikh Al-Albani nos diz que as saudações finais podem ser feitas de várias formas, de várias maneiras. De maneira resumida, há 4 fórmulas que foram relatadas de maneira autêntica na Sunnah, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam utilizou na oração. A primeira é de dizer Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à direita, e Assalamu alaikum wa rahmatullah à esquerda. Prestem bem atenção, porque aqui Sheikh Al-Albani vai mencionar fórmulas que são desconhecidas de muitas pessoas, sendo que estas fórmulas, como foi dito, foram relatadas de maneira autêntica. Quer dizer que não é uma coisa inventada. Foi relatado de forma autêntica nos livros de Sunnah, nos livros da Sunnah, nos livros onde foram relatados a hadith, as narrações proféticas, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam utilizou mais do que uma fórmula de saudação final. Então a primeira é esta, que consiste em dizer Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh do lado direito. Do lado direito, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E do lado esquerdo, Assalamu alaikum wa rahmatullah, sem acrescentar wa barakatuh. Prestem bem atenção. Esta é a primeira fórmula. Repito mais uma vez. Do lado direito, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E do lado esquerdo, apenas Assalamu alaikum wa rahmatullah, sem acrescentar wa barakatuh. Quer dizer que a saudação do lado direito é mais completa que a do lado esquerdo. A segunda fórmula, que foi relatada de forma autêntica, é Assalamu alaikum wa rahmatullah
à direita e à esquerda. E esta é a fórmula mais conhecida de todos, é a fórmula que é mais utilizada, que é de dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah do lado direito e Assalamu alaikum wa rahmatullah do lado esquerdo. A terceira fórmula é de dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah do lado direito e Assalamu alaikum do lado esquerdo. Então, do lado direito, Assalamu alaikum wa rahmatullah, e do lado esquerdo apenas Assalamu alaikum, sem acrescentar wa rahmatullah. Então, a saudação ao lado direito é mais completa também que do lado esquerdo, nesta terceira fórmula das saudações. Quanto à última, à quarta fórmula de saudação, que foi narrada de forma autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, é uma fórmula que é um pouco desconhecida, mesmo se ela está mais presente naqueles que seguem o madhab maliki, que se afiliam a esta escola de jurisprudência, que é al-Malikiyya, que alguns deles utilizam esta fórmula, que é de dizer unicamente Assalamu alaikum. Unicamente Assalamu alaikum. E aqui prestem bem atenção ao movimento da cabeça. Sheikh Al-Albani diz que a pessoa diz Assalamu alaikum em frente, à sua frente, se inclinando ligeiramente à direita. Quer dizer que inclina ligeiramente a sua cara do lado direito. Reparem bem, aqui Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dá uma precisão muito importante, que é que logo que a pessoa diz Assalamu alaikum, que utiliza esta fórmula, o faz em frente, voltando a sua cara, ou inclinando a sua cara, o seu rosto ligeiramente ao lado direito. Então esta é a última fórmula mencionada pelo autor neste livro, que é de dizer, repito, Assalamu alaikum unicamente. Diz unicamente Assalamu alaikum, com a sua cara virada ligeiramente ao lado direito. Reparem bem que aqui o autor não nos disse que se diz Assalamu alaikum e que se vira a cara completamente ao lado direito, como foi mencionado nas três outras fórmulas de saudação final que foram mencionadas anteriormente, nas quais a pessoa vira a cara completamente ao lado direito e depois completamente ao lado esquerdo. Aqui a pessoa não vira a cara completamente ao lado direito, mas inclina unicamente a sua cara ao lado direito, dizendo Assalamu alaikum unicamente. E para terminar, o autor, o nobre Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah, disse o seguinte. Aqui, Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah, vai aconselhar os muçulmanos dizendo: caro irmão muçulmano, isto é o resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, tentando, através dela, te a simplificar, a fim que ela seja clara para ti e esquematizada na tua mente, como se tu a visses com os teus olhos. E se tu orares da forma que eu te descrevi, a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam tem a esperança que Allah tabaraka wa ta'ala
a aceitará. A aceitará. Pois, agindo assim, terás realmente e verdadeiramente cumprido ou aplicado a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Orem como me viram orar. Orem como me viram orar. Depois disso, não deves esquecer a importância da presença do coração e da concentração, al-khushu', durante a oração, pois é a razão, é o propósito principal da oração. A posição humilde do servo perante Allah subhanahu wa ta'ala. E em função da concretização, da concentração no teu interior e do seguimento da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, tu recolherás os frutos que esperas e acerca dos quais Allah subhanahu wa ta'ala nos informou dizendo: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Por certo, a oração protege da obscenidade e do reprovável. E como conclusão, imploro Allah subhanahu wa ta'ala de aceitar as nossas orações e todas as nossas outras ações e de entesourar para nós a recompensa das nossas ações até ao dia no qual o iremos encontrar. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. O dia no qual nem a fortuna nem os filhos serão de qualquer utilidade, exceto aquele que vem a Allah com um coração imaculado. E o Sheikh termina por dizendo: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqui se termina a tradução deste excelente livro, que é, como dissemos na introdução de cada aula, é o resumo da descrição do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Este livro que é um resumo, como dissemos, e que é o resumo do livro original, que é muito mais detalhado. Então, esperemos ter a oportunidade no futuro, quem sabe, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor, se poderemos ter a oportunidade de traduzir também o livro original, a fim de tirar mais benefícios e poder fazer a oração da forma que se assemelha mais à oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.